Sejam muito bem-vindos ao seu podcast musical, uma coprodução Século Music e Imagine Produções Digitais. Com vocês, Vodcast apresenta. Essa música é sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo, a humildade do Messias. Rima teológica. Lendo as escrituras, pensei em escrever um verso sobre o maior ato de humildade da história, que foi feito justamente pelo dono do universo, não buscando para si, mas pro seu Pai a glória. Seu nome é Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro imolado pelos profetas. O seu nascimento foi previsto e por nós, pecadores, foi crucificado. Não nasceu em clínica, não ficou em hospital. Seu berço foi uma manjedoura em um estábulo. É filho do Altíssimo, mas enquanto viveu na terra foi obediente aos seus pais e ao seu Pai Celestial. Até a morte foi obediente, morte de cruz, você entende? Que ele fez isso pela gente, isso é verdade. Esse foi o maior ato de amor e de humildade. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho, montado em um jumentinho. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho. Cristo, quando começou seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, que quando viu Cristo à primeira vista, João disse mais ou menos assim: não, é o Senhor que tem que nos abençoar. Jesus disse: deixa assim agora como está, pois é dessa maneira que fazemos a vontade daquele que me enviou. Então João o batizou. Jesus sempre dizia: não faço nada por mim mesmo, mas como o Pai me ensinou. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Era como se dissesse: sem o Pai eu nada sou. E se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos em espírito. E disse: eu não procuro minha própria glória. Esse foi o maior ato de humildade da história. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho, montado em um jumentinho. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho. Raposas têm covis e aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não se esqueça que isso é verdade e que sirva de exemplo aos pregadores de prosperidade. A humildade de Cristo, que tirava tempo para falar com todos mesmo ocupado. Jantava com fariseus e pecadores, se associava com trabalhadores como os pescadores, com os marginalizados. Foi misericordioso, tocou na língua do mudo e no corpo do leproso. Livrou a mulher adúltera do apedrejamento e disse: vai e não peques mais, deixando um grande exemplo. Lavou os pés dos discípulos, lavou os pés de Pedro, que o ia negá-lo 3 vezes. Lavou os pés daquele que o ia trair, pra mostrar que o objetivo da missão é servir. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho, montado em um jumentinho. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho, montado em um jumentinho. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho, montado em um jumentinho. Gritavam quando o Messias entrou em Jerusalém, que Deus abençoe aquele que vem. E o Rei dos Reis seguiu o seu caminho, montado em um jumentinho. Glória a Deus. É isso aí, eu sou Vinícius Coelho, rosteando pra vocês, e esse é o Vodcast Apresenta. Um programa de muito bate-papo e música boa. E hoje vamos falar com ele, Guilherme Zamba. Tudo bem, Guilherme? Graça e paz, ouvintes do Vodcast. É um prazer, Vini. É um prazer, Otávio. É um prazer, Marcelo Século, os responsáveis pela parte técnica do podcast. E é uma satisfação total estar aqui com vocês. Espero que essa nossa conversa possa trazer edificação para os ouvintes. Com certeza, cara, com certeza. Por esse toque aí, essa música que abriu o programa, já deu pra perceber que você não tá aqui pra brincadeira, né? Então, a gente vê que o programa tem muito a render e o bate-papo vai ser muito legal hoje. Então,
Eu queria que você se apresentasse para a galera que está nos vendo pelo YouTube e também nos ouvindo pelo podcast. Fala um pouco de você, quem é o Guilherme Zamba? Meu nome é Guilherme Zamba. Zamba vem do meu sobrenome, Guilherme Zambaldi, né? É um apelido que me colocaram e ficou. Não teve essa de criar um nome para um nome artístico, foi Guilherme Zamba e já era. Sou casado, sou pai de 3 filhos, sou seminarista no Seminário Martin Busser, trabalho com o rap cristão, congrego na Igreja Batista da Cruz, moro em Birigui, mas eu congrego na Igreja Batista da Cruz aqui na cidade de Araçatuba. Um abraço para todos os irmãos. E esse é o Guilherme Zamba. E quanto tempo já, Guilherme, nessa caminhada do rap? Como é que é a sua história? Quanto tempo de experiência aí você tem? Cara, eu tenho 34 anos. E você perguntar do início, cara, a gente vai voltar lá para 97, que tá meio ligado quando eu conheci o rap e quando eu comecei a fazer rap. Na verdade, eu tinha 12 anos, praticamente, se eu não me engano. 12 anos, eu conheci o CD do Gabriel Pensador, chamado Quebra-Cabeça. Sim. Em 97, lançado. E aquele álbum chamou muito minha atenção. Na verdade, eu nem considerava aquilo rap. Para mim, simplesmente era um cara que se expressava rimando em cima de um instrumental. Eu não estava ainda dentro da cultura hip-hop quando eu conheci aquele álbum, mas me atingiu profundamente, que eu decorei aquele álbum inteiro. Até que em 98 eu conheci o CD do Racionais, Sobrevivendo no Inferno. E aquele álbum, sim, me trouxe para a cultura hip-hop. Eu lembro de ir para a escola, jaleco de frio, ouvindo capítulo 4, versículo 3, acho que é a música que eu mais escutei até hoje no rap nacional. Aí fui garimpando em busca de novas músicas de rap nacional e tal. Até que em 99 eu conheci um camarada que mudou para a escola que eu estudava e ele me apresentou o rap gringo. Uhum. Aí eu conheci Tupac, conheci Notorious Big, conheci Fugees, conheci Cypress Hill. Aí eu fiquei impressionado, fiquei impactado com a qualidade dos instrumentais, com a qualidade técnica, mesmo que a mensagem não seja uma mensagem que me agrada hoje em dia, mas e também tem a vantagem de você não conhecer um inglês, não saber o inglês fluente. Sim. Que aí você, mesmo sendo um MC com ideia consciente, você fica imaginando eles dizendo ideia consciente. E ouvir um rap gringo sempre me ajudou na evolução da minha métrica. Não que eu queria imitá-los, mas quando você vai ouvindo, vai encucando na tua mente o ritmo, o flow, né, a técnica, a levada, né, a métrica, rimando no final da frase, rimando no meio da frase, rimando no começo da frase. Então você fica impressionado com o nível técnico. Naquela época eu também passava o Yo MTV, que era um programa, quem apresentava era o KLJ do Racionais. Sim. E lá eu também tive acesso a vários clipes gringos e tal. E com esse camarada que eu conheci na escola, a gente montou uma dupla. Durou mais ou menos 2 anos, depois acabou, cada um foi pro seu canto. Mas nesses 2 anos, ele tinha um microfone na casa dele, a gente gravava. Ficava naquela qualidade bem amadora, mas foi um período de amadurecimento. Naquela época a gente foi em 2000, 2001, a gente abriu alguns shows, show do Racionais, show do Nidinaldinho aqui na região e tal. Mas aí parou por aí, né? A gente acabou o grupo e eu sem ter onde gravar. E foi bom. Foi bom, eu creio que foi providência divina, porque hoje em dia muitos começam a escrever uma rima assim, já quer gravar na sequência, já quer lançar um disco. E não é por aí. Você tem que ter um tempo onde você evolui a sua escrita, você estuda principalmente, porque o rap você vai ter que estudar para escrever, né? Tem que ter referências, né? Tem que ter referências, né? Que o forte do rap é a mensagem. O que significa rap? Ritmo e poesia. Aí em 2004 eu descobri um estúdio do DJ Nobre, em Franca, que era um produtor muito conceituado no interior paulista. Eu falo era porque hoje em dia ele também não está mais trabalhando com música. Fiquei sabendo que ele não trabalha mais com estúdio. Interessante que eu lembrei disso hoje, cara. Ele perguntou pra mim no dia que eu fui gravar. Eu lembrei de 2000. Ele falou assim, cara, o que é VOT? O que é VOT, cara? É coisa nossa, é coisa nossa. Que pra lá também falava, né? Cara, eu lembrei disso hoje, né? Aí o que foi? Aí depois que eu gravei, acho que umas 9 faixas com ele, muito boas, por sinal, musicalmente eu falo assim, né? Aí na época tinha o MySpace, que era a rede social dos músicos.
Aí eu joguei as músicas no MySpace e você tinha oportunidade de manter contato com outras pessoas que tinham MySpace. Aí eu tive contato com vários produtores, beatmakers, melhor dizendo. O produtor é o Marcelo Século, porque beatmaker é um cara que ele só faz batida de rap. E o rap utiliza samples antigos. Houve uma ópera de 10 minutos. Isso que é legal existe a arte de samplear. Você pega uma música, sei lá, uma música chinesa de 1945 e você consegue samplear um trecho, dar um loop, e esse loop fica na sequência, você coloca bumbo, caixa, aí as coisas que for tocar, toca com sintetizador e tal. Esse é o beatmaker. Agora, diferentemente do Marcelo Século, que é produtor, sabe tocar todos os instrumentos e tal. E nós estávamos comentando a respeito disso, né, a gente gravar, que foi muito bom, né, eu ter conhecido o Marcelo Século, porque ele, como ele não estava dentro do universo hip hop, eu achei que ele ia demorar para pegar... De sacar as ideias que você tinha em mente. Sacar a referência do rap, o padrão do rap, né, cara? E ele pegou facilmente, eu tô muito feliz em trampar com ele também, porque agora as músicas, elas saem mais musicais, né? Porque antigamente o rap, ele valorizava muito a mensagem, o instrumental ficava... segundo plano. Hoje está interessante, infelizmente muitos valorizam mais o instrumental e deixam a mensagem para segundo plano. Mas agora Guilherme Zamba está buscando conciliar tanto a mensagem quanto a música, né? E tem sido uma grande satisfação trabalhar aqui com o Marcelo Século. E, ok. Aí depois teve esse período de MySpace, depois teve um período do SoundCloud, que também é outra rede social de músicos, os beatmakers, os produtores postam seus instrumentais. Interessante que naquela época eu nem pagava, né? Eu mostrava algumas músicas que eu tinha, os caras gostavam, me mandavam instrumental, gravava e tal. Produzi com um cara que hoje produz até pra Anitta, só pra você ver. Eu não tenho mais o contato do cara, né? Mas foi uma época bem interessante, né? Hoje em dia eu não tenho mais essa rede social musical, eu não sei se tá tão forte igual antigamente. Aí depois eu fui para São Paulo em 2008, gravei com os músicos lá e tal. E fiquei nessa, né? E eu sou horrível de marketing. De marketing eu sou horrível. Sempre fui... gravo música, jogo na internet. Isso não é assim, né? Se você vai entrar lá no palco digital, palco MP3 lá, que é um cara que dá dicas, você fala assim, cara, isso daí é você acabar com tudo. Você estragou seu lançamento, mas eu sempre fui assim. Gravei a música, jogava na internet. Agora eu tô querendo pensar melhor a respeito disso, né, de marketing. Ok, só que aí minha vida, gravando as músicas, minha vida era uma vida meio infeliz, né? Eu era bastante depressivo, usava todo tipo de droga. Meu corpo era um laboratório, né? Laboratório do Walter White, né? Isso, né? E mesmo fazendo músicas assim que a gente acaba pensando assim, essa é uma música consciente, libertadora, mas ainda assim eu estava preso, tentando criar uma música consciente para as pessoas. Você não vivia essa liberdade, né? Não vivia essa liberdade, cantava. Com certeza. Até que em 2013, diante de um momento muito difícil da minha vida, eu tive um livramento da parte de Deus. Não vou entrar em detalhes, mas esse livramento abriu meus olhos. Eu que nunca imaginava, nunca pensava em Deus, né? Foi lá em São Paulo. Eu voltei pensando assim, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Estava separado da minha esposa. Estava bem mal por isso, né? Sim. Ligava chapado lá de São Paulo, bêbado, chorando. Porque eu dei muito trabalho, né? Nesse dia que eu tive livramento, eu falei, não quero mais saber de música, vou voltar para Birigui. Volto para Birigui. A minha esposa esperando, né? Já com 2 filhos, né? A segunda filha estava bebezinha. Quando eu volto para Birigui, minha esposa está querendo voltar comigo. Aí eu falei, Deus, me livrou da morte e agora reconciliou minha família. Aí eu disse assim, tô falando agora um pouco da minha conversão, né? Aí eu falei assim, você tem uma Bíblia aí? Aí ela me arrumou uma Bíblia. Aí eu me converti lendo a Bíblia. Desde de 2013, finalzinho de 2013. Eu acho que por isso que foi tão impactante nas minhas músicas, no conceito de rima teológica, de estar trazendo a mensagem bíblica para o rap, né? Então essa é a minha história no rap. Depois que eu me converti, lancei o CD Renascido em Cristo em 2015. Depois eu fiquei lançando umas músicas, uns singles. Conheci o Marcelo Século, lancei o CD Vida Eterna. Legal. Ele produziu 6 faixas, 4 faixas foram produzidas por outro produtor chamado Skitter.
bastante conceituado também. E agora eu estou trabalhando no álbum, no EP, junto com meu irmão Marcelo Pernet, e trampando com 5 músicas. Acabando com essas 5 músicas e lançando esse EP, vou voltar a trabalhar em um EP ou um álbum com o Marcelo Século. Então, essa é mais ou menos um breve resumo da minha caminhada na música, no rap. Pô, legal. A sua história tem tudo a ver com rap, né, cara? Eu acho que o rap tem essa vertente de passar a verdade, né, através de uma história de alguém, ou até mesmo quem está fazendo o rap sempre tem uma história. O rap tem essa influência de trazer coisas verdadeiras, né? Eu acho que a sua proposta veio a calhar, então a sua história muito interessante, uma trajetória de vida, então você transmite isso na letra. E hoje, no rap cristão, então, o que a gente acabou de ouvir aqui é muitas referências bíblicas também, né? Então, a ideia é poder ajudar outras pessoas. E agora, vamos ouvir mais uma, então, Guilherme? Vamos sim. Vamos lá. E eu falei da minha conversão. Sim. Essa música, ela retrata um pouco da minha conversão. Poxa, legal. Chama Nova Criatura. Bora. Pare e lembro do passado, as coisas velhas se passaram. Vejo como estava errado e como as coisas mudaram. Eu procurava respostas, uma explicação em busca de luz e vivendo na escuridão. Soldado despreparado para uma guerra real. A arma era material contra o inimigo espiritual. Eu era como um animal sem entendimento, sem noção da questão do arrependimento. Coração dominado por desejos pecaminosos, ignorando como eles são perigosos, sem perceber o quanto me escraviza e domina. É a natureza humana desprezando a divina. Me inclinando para as obras da carne estava torto, morto e pensando que era livre. Pensava que era sábio, depois vi que era um tolo. Até que a misericórdia de Deus mostrou que Deus é o tesouro. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação, ela não está perdida. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. Vocês ficam se perguntando o que aconteceu, se contorcendo de ódio, dizendo ele se perdeu. Eu pensava que ele era ateu, aparente se lamentar a morte do meu velho eu. Entendeu? Te agradar não é meu plano. Com toda razão só busco a aceitação do soberano. Não estou sendo arrogante não, digo com sinceridade. Não quero louvor de homens e sim fazer a vontade do Deus Pai. É bem melhor, eu prefiro glorificar o Criador do ar que eu respiro. Felizes somos nós que não se deixamos levar por aqueles que querem nos afastar de Deus, que é único e verdadeiro. Na nossa vida ele tem que estar em primeiro. Ele nos deu vida, nos deu respiração. Por causa dele e por ele bate meu coração. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação, ela não está perdida. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. Dobrei os meus joelhos a Deus, não tinha como o negar. Comecei a orar, venha me iluminar. Obrigado pelo livramento e pela proteção. Senhor, venha me libertar dessa escravidão. Busquei comunicação e pedi uma nova vida. Deus ouviu minha oração, minha prece foi respondida. Sei que não foi livre-arbítrio na minha decisão, e sim parte de uma predestinação. Minha visão era obscura e quase me perdi. Cheio de amargura, no abismo quase caí. Saí da sepultura, mas não sou nenhum zumbi. Quando fiz a leitura das escrituras e vi o que estava ali, uau! Senti que acendeu a minha alma, foi sobrenatural. Pai Celestial, obrigado por guiar os escritores do livro sagrado. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação, ela não está perdida. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação, ela não está perdida. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura. Da morte para a vida, grato pela salvação. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura. Das trevas para a luz, da morte para a vida. Grato pela salvação, ela
não está perdido. Um só caminho, uma só saída, uma só cura. É Cristo quem nos transfigura em nova criatura. Amém. Somente Cristo. Eu até fico admirado, assim, de você cantar e fazer essas letras e cantar elas, porque, assim, eu tenho uma séria dificuldade de decorar a letra, porque... E quando eu vejo um cara fazendo assim e nesse entusiasmo todo, é perfeito, cara. Parabéns mesmo. Parabéns. E eu queria saber de você, né, agora, falar sobre o rap, né, em si. Você acha que o rap, ele tem mais facilidade de abordar assuntos e temas do que outros estilos talvez não consigam? Você acha que o rap tem esse poder maior, assim? O que você acha disso? O rap tem essa vantagem, né? De ter uma alta capacidade de expressão. Porque a gente pode falar uma quantidade enorme de palavras num curto espaço de tempo. E por isso que o rap é bom, porque ele tem esse princípio didático. Sim. Você pode ensinar através do rap, né? Tanto que o reformador Martinho Lutero, ele utilizava de músicas rimadas, não era rap, era 1517, né? Mas ele utilizava de músicas rimadas também para inculcar os catecismos na cabeça das crianças. Então, o rap, além de você se expressar bastante em um pouco espaço de tempo, tem a vantagem de ter a rima. E a rima também ajuda a memorizar a letra, né? Então, muitas pessoas pensam assim, é tudo questão de prática. Tipo assim, como você memoriza isso? Eu, por exemplo, quando escrevo uma linha, quando eu vou escrever a segunda, eu volto lá na primeira, para escrever a segunda. Vou escrever a terceira, eu volto lá no começo, para ver se está batendo as ideias. Eu creio que também é um exercício mental, né? Eu creio que deve ajudar, nunca pesquisei a respeito disso, mas talvez seja bom para aqueles que estudam a memória, né? Deve ser. Então o rap tem essa capacidade de um alto poder de expressão. Não significa que ele é mais profundo, porque tem músicas, hinos, louvores que são altamente profundos, né? Mas o rap ele tem essa alta capacidade de expressão. E por isso também dá para ser bastante profundo, escrever letras que falam, por exemplo, da cruz de Cristo, um exemplo. A música conta, que eu planejo escrever, conta desde a caminhada, desde lá do Palácio de Pilatos até a cruz. Aí você consegue detalhar toda essa caminhada. É como se estivesse num filme, né? Um filme para cegos, né? Você escuta, então... O rap, ele tem essa vantagem de poder se expressar bastante. É por isso que eu gosto muito do rap. Não somente o rap, né? O repente também, né? Vários estilos de música. E eu falei antes, na época que eu estava no começo, eu falei sobre hip hop, né? Tem gente que fica pensando assim, qual que é a diferença de rap e hip hop, né? Boa, né? legal. Tem gente que não sabe, né? Verdade. O rap, ele é a música da cultura hip hop. A cultura hip hop, ela tem 4 elementos, que é o MC. Hoje em dia as pessoas, quando você fala MC, né? Pensa que é funk carioca. Mas Isso. não, eles que pegaram do rap, né? É o MC, que significa mestre de cerimônia. É um elemento. O outro elemento é o DJ, que comanda os toca-discos. O outro elemento é o b-boy, que é o que dança o break, dança de rua. E o quarto elemento é o grafite. O grafiteiro que se expressa através de desenhos. Então, o rap é a mistura de 2 elementos, que é o MC e o DJ. Hoje em dia, muitas pessoas preferem falar hip hop, porque rap ainda tá com aquela mensagem de carregar. Tem um preconceito com a palavra rap, Sim, né? a galera fica meio... De repente, torce o nariz um pouco, né? Você acha? Então eu creio que sim. Mas apesar de que agora tá bem diferente do início, quando eu comecei, né? Agora, rap não tá só nas classes mais pobres. Você vê o rap hoje em dia... Cresceu, rap, né? Ostentação. Verdade. Então, tá bem diferente, né? Com isso também, com essa comercialização maior do rap, teve uma queda também, eu creio que teve uma queda no conteúdo. Hoje em dia eles estão valorizando mais o instrumental do que a mensagem, né? Isso, como eu gosto da Golden Era, que é dos anos 94 a 98, ainda mais a minha cena nova-iorquina, que eu curto os boom bap mesmo, que é batida crua,
e sample de música antiga é o estilo que eu gosto, né? Que é o estilo Costa Leste. Mas tem o estilo Costa Oeste também, que eu gosto, que é o estilo mais do Tupac, que é aquela música mais californiana, uma pegada mais gangsta também, né? Mas minha pegada sempre foi mais Costa Leste, boom bap mesmo, pesado, cru, onde tem uma batida crua e você se expressa, né? Agora que eu tô evoluindo nisso, né? Musicalmente, trabalhando com músicas mais musicais, né? Acabei falando, passei do ponto, né? Mas só para o ouvinte ficar ciente. Não, foi legal, você citou um assunto interessante. Você acha que os raps de hoje, de repente, como que eu poderia colocar aqui? Os caras não têm, de repente, um certo compromisso com a letra, que eu acho uma responsabilidade muito grande fazer um rap hoje em dia. Eu sempre tive isso pra mim, porque quando se fala em rap, você fala de história, você fala de letra, você fala de conteúdo, e aquela coisa é uma responsabilidade. Você acha que hoje talvez alguns não tenham esse compromisso com a letra genuína mesmo? Sim, e o próprio livro de Provérbios fala que na língua está o poder da vida e da morte, né? Então, uma música que poderia ser uma música para edificação, uma música consciente, não precisa nem ser necessariamente uma música cristã, mas Sim. uma música que transmita uma boa mensagem e tal. Tem músicas que são ao contrário disso. O rap ele pode ser uma arma de destruição em massa. Não só o rap, mas a gente vê também muitos funks aí onde é só degradação. Isso, Só verdade. degradação, né? E isso influencia muito, isso influencia demais. Tem jovens que olham para rappers como se fossem os seus vingadores, né? Super-heróis, né? Então, isso pode influenciar muito. E, como cristão, creio que nós vivemos em um mundo caído, no pecado, então um mundo bizarro, isso é o que as pessoas gostam. Então, tem rapper que fala assim, quanto mais depravado, melhor. Vou fazer uma letra aqui que eu entrei na sua casa, matei a sua avó, estuprei a sua avó. Um exemplo, né? O Eminem, Não, mas é o verdade. Eminem, por exemplo, né? Sim. E nós sabemos nos Estados Unidos que quantos já não seguiram as suas escritas e cometeram alguns casos de violência, né? Tal. Então, só citando que, apesar de que ele foi uma influência também na minha vida, musicalmente, né? Antes da minha conversão. Hoje em dia, até quando esses caras lançam um álbum, eu pego para ouvir. É muito bem produzido, né? Também, Muito bem né? produzido. É muito bem feito, não tem como deixar de falar nisso. Não tem como, né? Bom, vamos lá, então. Vamos mais uma, então, né, Guilherme? Você aí sofrendo cansado, oprimido e sobrecarregado, te trago a única esperança assim que poderá tirar o seu fardo pesado. Você aí sofrendo cansado, oprimido e sobrecarregado, te trago a única esperança assim que poderá tirar o seu fardo. Você aí com coração estraçalhado que não pode resistir, pois se sente sufocado. Essa é pra você, pra você. Te trago um recado, eu espero que tu possa entender, independente daquilo que te faz sofrer. Saiba que habita em um mundo caído, corrompido pelo pecado. Pelo pecado esse mundo está perdido, tá condenado. Principados e potestades estão na ativa, demônios estão tramando contra a sua vida e contra a minha. Sei muito bem disso, a diferença é que eu me refugio no Altíssimo. E pra você ver, se eu não fosse alcançado por Cristo, eu estaria pior do que você. Que o Espírito Santo te faça entender que Jesus Cristo é o caminho. Pode crer, yeah. Você aí sofrendo cansado, oprimido e sobrecarregado, te trago a única esperança assim que poderá tirar o seu fardo pesado. Você aí sofrendo cansado, oprimido e sobrecarregado, te trago a única esperança assim que poderá tirar o seu... O inimigo adora criar moda e tendência, e a mídia é a sua ferramenta. O suicídio está na última moda, é consequência de um vazio na alma que só aumenta e só pode ser preenchida com a presença do Eterno. E sua ausência realmente é o inferno.
preste atenção, não quero dizer que o cristão não possa passar por depressão, mas se eu passar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Ele é o meu castelo forte, Ele é o meu abrigo. Me consola, me sustenta diante de uma tribulação violenta. Ouça o que digo, se arrependa e crê em Jesus Cristo, que sofreu uma morte sangrenta para que o pecador pudesse ser reconciliado com o Senhor. Pode crer, yeah. Você aí sofrendo, cansado, oprimido e sobrecarregado, te trago a única esperança, assim, que poderá tirar o seu fardo pesado. Você aí sofrendo, cansado, oprimido e sobrecarregado, te trago a única esperança, assim, que poderá tirar o seu fardo pesado. Essa música se chama Única Esperança. Vocês sabem de quem eu estou falando. Jesus. Bom, Guilherme, agora eu queria ouvir de você quais foram as suas influências no rap, o que você costumava ouvir para te ajudar e fazer a sua evolução nisso aí. Eu citei alguns nomes, né? Racionais, Gabriel Pensador, grandes influências. Um álbum também que me influenciou muito foi o álbum do SP Funk, que era um grupo de rap de São Paulo que trouxe a ideia dos punchlines, que são rimas agressivas, no sentido de engraçadas, com jogo de palavras. Isso, quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado com o humor até que tinha nas músicas e tal. Rap gringo também citei bastante. Esses que eu citei eu não concordo com a mensagem de modo algum, né? Mas me influenciaram tecnicamente. Eminem, Cypress Hill, Tupac e tal. Mas agora falando, depois da minha conversão, artistas que eu gosto, cristãos, tem um rapper americano chamado Shailene. Você pode procurar no YouTube, você vai encontrar letras dele legendadas. E ele é uma grande influência porque ele é o rapper mais teológico. Ele ensina teologia sistemática nas músicas, né? Falando sobre doutrinas essenciais da fé cristã. Também tem um grupo chamado Beautiful Eulogy. Também você vai encontrar legendado no YouTube. Rap cristão nacional tem o Tiagão, gosto bastante. Eu também indico um camarada meu chamado 95 Versos, que tem umas músicas pesadas. 95 Versos fazendo uma associação com as 95 Teses de Martinho Lutero. Tem também o grupo De Cristo, inclusive o Rodrigo De Cristo estuda no seminário comigo. São várias referências. Fora do rap tem o grupo Projeto Sola, que eu gosto bastante. Tem também Paulo César Baruch, sempre busca também trazer o rap em suas músicas. Rodolfo Abrantes. Teólogos, quem que eu indicaria? Eu indicaria que você conhecesse o Timothy Keller, Tim Keller. Indico também o R.C. Sproul. Brasileiros, porque eu não posso indicar somente músicas, né? Tem que me indicar também quem me influenciou teologicamente. Brasileiros, eu indico Augustus Nicodemos. Eu indico também o Franklin Ferreira. Tá bom. Essas são as minhas influências. Bom, só isso, né? Só isso. Pô, legal, cara. Bom saber que porque a gente vê a pessoa fazendo e cantando e produzindo, fazendo o conteúdo que você faz, né? Sempre tem que ter alguma coisa atrás, você busca referência para fazer o que você faz de melhor, que é o que você está fazendo aqui hoje, né? E agora eu queria ouvir mais uma de você. Vamos para a próxima, então. Lembra quando eu falei que os beatmakers sampleiam os samples antigos? Sim. Então esse camarada meu, o Pernê, ele sampleou um sample italiano. E é legal que o violino da música faz parte do sample, só que ele deixou um trechinho do sample italiano com o artista cantando, uma música bem antiga. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Vou soltar, Marcelão. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Rima teológica. Gratidão pela libertação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que guie meus passos durante a correria.
pela estrada da vida, nesse mundo caído, no mundo perdido, eu fui encontrado e redimido. Eu continuo rimando, vê se não se espanta. Batida continua crua, mas a rima é santa. Fui arrancado das trevas pela mão poderosa e transportado diante da presença gloriosa. Sou sacrifício vivo, o culto é racional. Meu cidadão do reino, a pátria é celestial. Nesse mundo eu tenho que ser luz, nessa terra eu tenho que ser sal. Mesmo sendo pecador, fui tocado pelo Senhor com seu amor incondicional, amor leal. Isso é incrível, é sobrenatural, é graça irresistível. Esse é o grito de gratidão pela libertação. Então aumenta o som, sente a pegada. Corrente foi quebrada e a visão foi dada, e a mente renovada, um novo coração. Esse é o grito de gratidão pela libertação. Então aumenta o som, sente a pegada. Corrente foi quebrada e a visão foi dada, e a mente renovada. Dedico este rap para aquele que sustenta todo o universo. É ele quem me deu o dom pra escrever esse verso. Confesso, eu não mereço nada, ele me amou. Professo a minha fé no grande eu sou. Assim ele se apresentou na sarça ardente, se revelou graciosamente. Moisés estremeceu diante do onipotente, que abençoou Moisés e disse: vai, represente em meu nome, siga em frente. Pois tem uma visão pra você, varão. Deus tem uma missão pra todo cristão, que é proclamar pro mundão o evangelho da salvação. Deus através de Moisés libertou Israel do Egito, também me libertou da escravidão, do pecado que habitava em meu coração. Deus em Cristo trouxe a redenção. Esse é o grito de gratidão pela libertação. Então aumenta o som, sente a pegada. Corrente foi quebrada e a visão foi dada, e a mente renovada, um novo coração. Esse é o grito de gratidão pela libertação. Então aumenta o som, sente a pegada. Corrente foi quebrada e a visão foi dada, e a mente renovada, um novo coração. Esse é o grito de gratidão pela libertação. Então aumenta o som, sente a pegada. Corrente foi quebrada e a visão foi dada, e a mente renovada, um novo coração. Esse é o grito de gratidão pela libertação. Então aumenta o som, sente a pegada. Corrente foi quebrada e a visão foi dada, e a mente renovada, um novo coração. Olha isso aí, esse foi Guilherme Zamba. Pô, Guilherme, muito bom mesmo, cara. Então eu queria saber de você agora, que você, assim como a gente, tem um podcast, né, que se chama Rima Teológica, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Esse projeto de podcast surgiu depois de ouvir muito podcast. Eu fiquei com muita essa vontade de ter o meu próprio podcast. igual a gente. E eu consigo gravar em casa, cara. Tá muito legal. E eu gravo bastante episódio sozinho, mas sempre busco também ter umas participações bacanas. E o nome já fala, né? Rima teológica. Qual que é a ideia? Trazer estudos teológicos, só que com um fundo musical bem maneiro. Essa é a ideia do podcast, né? Eu sempre me dedico na edição, de ser bastante musical para o ouvinte. Tem hora que os podcasts que eu gravo mesmo sozinho, tem hora que depois eu corto ele, dou um espaço, jogo minha voz lá para frente, coloco um instrumental, depois ele abaixa, depois volta a minha voz, aí passo, já faz a mesma coisa. Para a pessoa, enquanto ela estiver ouvindo, ela vai ouvindo música e tal. É bem legal. E estamos no meio de uma série sobre o credo dos apóstolos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, que é um credo reconhecido pela igreja, desde os pais da igreja, pela igreja primitiva. E gravamos o primeiro episódio, que é o episódio que fala sobre creio em Deus Pai. Porque esse episódio ele é feito numa estrutura trinitária. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo na terceira parte. Então gravamos o primeiro episódio, estamos aí na sequência com o segundo e o terceiro episódio, né? Recomendo que você ouça esses episódios para você conhecer a riqueza do credo apostólico. E Rima Teológica também é o nome do meu ministério, não é só o podcast, né? Se você achar minhas músicas no YouTube e procurar minhas músicas e encontrar, você procura lá Rima Teológica, que vai ser o nome do meu canal, né? Tanto que o canal do Spotify, o perfil no Spotify também é Rima Teológica. Tudo que você vai encontrar de mim vai ser como Rima Teológica, né? Só no Spotify, se você quiser as músicas mesmo, você vai encontrar como Guilherme Zamba, né? Guilherme Zamba é o meu nome artístico, Rima Teológica é o nome do meu ministério. E também Instagram, né? Tem Instagram também. Instagram, Rima Teológica. É isso aí. E agora eu quero agradecer você, cara, né? Por esse bate-papo aqui. Conhecer você foi uma honra, né? Eu muito que legal. agradeço.
A honra é nossa, foi um prazer conhecer você, Vini, você, Otávio. E espero que essa amizade aí continue por um bom tempo. Com certeza, com certeza. As ideias bateu, sangue bons, cara. Gostei demais de ter participado, fico muito honrado também. Obrigado, Vini. Foi muito bom o bate-papo aqui. E você que está nos vendo e ouvindo também, espero que você tenha gostado e curta aí, como o Guilherme falou. Vai lá nas redes sociais dele, tem Rima Teológica. É só colocar lá, filho, que você vai achar todo o conteúdo desse cara aqui e você vai se surpreender, que é muito bom. Sem contar que eu quero a participação de vocês. Cara, ó, já tá aceito, né, Otávio? Poxa, que honra. Com certeza, cara, com certeza. E agora, pra encerrar, cara, vamos ouvir mais uma sua, com certeza. Vamos sim, essa música se chama Falsos Deuses. Na verdade, ela não é uma música minha, é uma música do 95 versos que eu indiquei pra vocês. E eu vou cantar só o meu verso em outro instrumental, um remix. Se você quiser ouvir a música, vai no canal dele lá, 95 versos. A música se chama Falsos Deuses. Como resultado da queda, nossa bússola foi descalibrada. Estou falando do nosso coração, filhos de Adão em condição alienada. Transmissão da semente da corrupção, total depravação é a nossa sequela. Fomos criados para adoração e somente Deus é digno dela, mas erramos o alvo. Todas as vezes adoramos o engano, falsos deuses. Porém, pela misericórdia do bom pastor, fomos reconectados com o Criador. Por isso não damos atenção. Puro herege, falso profeta, charlatão, abusador, divisor, bajulador, especulador, que arrasta a multidão. Porém, não pense que quem segue é inocente, não. É o juízo de Deus sobre essa gente que é engano, toma engano. Então, a definição de tolo é ignorar o Deus, vive adorar o bezerro de ouro, trocar o que é duradouro por uma ilusão. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde você deposita a sua afeição, pior que um ídolo na mão é no coração. Apesar do perigo, não iremos nos desculpar por tocar no seu ídolo, é ridículo dividir a lealdade a Deus com partido político. Fomos criados para adoração, uns se dobram ao real e os outros não. Há um Deus verdadeiro e os outros não. Falsos deuses, falsos deuses. Fomos criados para adoração, uns se dobram ao real e os outros não. Há um Deus verdadeiro e os outros são falsos deuses, falsos deuses. Pra! Falsos deuses. Falsos deuses.